boa parte das pessoas... Essa daí tem que estar passando, né? Boa Porque é parte das pesado. pessoas tem grande atividade em desdobramento durante o sono. Só que, como a Jenny falou, a massiva maioria das pessoas não lembra. Até porque, muitas vezes, são coisas pouco agradáveis que são feitas. E quem fala um pouco disso é o Rodrigo Romo. Tá? E são, assim, hoje o planeta está sofrendo um processo de limpeza muito grande. E muitos seres que estão sendo aprisionados, estão sendo mantidos aprisionados, vamos chamar pelos controladores não físicos do planeta, estão sendo resgatados. Então, muitos dos encarnados estão participando dessas operações de resgate, porque, por algum motivo, quem está ligado a um corpo físico consegue acesso a alguns locais que esses seres não físicos não conseguem. A gente não sabe dizer por que também. Então, e tem muitas pessoas, a gente começou a trazer isso com a importância de mostrar que tem muitas pessoas que estão passando por situações muito semelhantes durante o sono. E aí acordam com mancha roxa que não sabe de onde saiu. Não batia. Mas peraí, isso aqui tá roxo, onde é que eu fui? Né? Ou sonhos que você tem, que você está em outros lugares, né? E que você está passando por situações de resgates. Ou né? acorda mais cansado De seres do que... pequeninos, espécimes humanos, miniaturas, né? A gente pode falar assim. Tem né? essa sensação de ter ido deitar bem e acordar muito cansado. Isso. Né? A gente foi parar num... Essa aqui teve um encontro físico no aeroporto. Foi com... começa. Então, eu estava eu tenho família em Portugal e eu estava fazendo conexão, né? Eu vim dos Açores, estava em Lisboa para pegar um voo para o Rio. 8 horas sentada lá, quieta, dentro da área lá de conexão. E estava com o meu ex-marido, com a minha ex-sogra e meu filho. A gente está sentado, daqui a pouco vem um rapaz, eu tenho foto aqui, depois eu mostro para vocês a foto. Um rapaz nórdico, enorme, e senta na minha frente, assim, meio de lado. Na mesa da frente. Na mesa da frente. A sensibilidade energética que a gente tem já é uma coisa esquisita, né? E aí vem aquela reverberação energética, aquele negócio assim, uom, e é um ET. É um ET, mas não é um ET feito a gente, ET. Não, Não é um ET era um encarnado ET como humano. consciente ali. Eu falei, isso é um ET. Aí eu comecei pro meu ex-marido, que é engenheiro civil, criatura. E aí, é um ET. É um ET. E começa a me dar um calor, E aí eu tô toda encasacada, janeiro, e eu começo a tirar roupa. Eu começo a tirar casaco, Aí minha sogra, o que tá acontecendo? E eu falei, gente, pelo amor, que tá me dando calor. E ele eu falei, mas é um ET. Eu falei, que calor é esse? Um calor insuportável, um negócio incomum. E eu falei, que calor é esse? Que calor é esse? Energia Abril faz isso, né? Hoje eu sei, eu não sabia na época, isso foi 2019. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? E nisso eu falava, vou telepatar. Peraí que eu vou telepatar, porque se ele for um ET, ele vai fazer o que eu, né? Aí eu falei assim, então tá, se você não é daqui, você vai me olhar agora. A criatura está assim, ele faz assim. Aí acabou, né? E eu, meu Deus, aí foi um reboliço. Aí eu levantei, cheia de calor, fui pro banheiro. Falei, tchau. Na hora que eu voltei, ele já não estava mais lá, né? Aí começa, aí a gente vai buscar quando eu chego no Rio. A gente confirma depois com o nosso mentor, ele diz, era um dos meninos. Por que vocês não falaram com ele? Por que você não falou com ele? Aí assim, aí depois que terminou a reunião, a gente diz, agora a gente pode ver o que ele estava fazendo. Porque se ele estava no aeroporto, para onde que ele estava indo? Estava em conexão. Pronto. Aí a gente foi descobrir o que o moço nórdico estava fazendo no aeroporto de Lisboa. Aí a gente vê ele entrando no avião, indo para Romênia. Tá? E assim, não, é Romênia. E ele nos chama, ele nos vê na projeção, e aí isso confirma realmente, né, que ele não era dali, porque seguidamente quando a gente está em projeção, são os que não estão encarnados na Terra, são os que nos veem, né? E aí ele nos chama e nos leva para dentro de uma montanha. E a gente começa a descrever a montanha, né? E aí a gente foi rever essa gravação há poucas semanas atrás, que a gente fez uma live sobre isso. E é muito louco as coisas que a gente está vendo, que depois começa a aparecer confirmação de outros lados também. E aí acho que umas 2 semanas depois o Dr. Michael Salla faz uma entrevista com alguém falando sobre a montanha Bucege, a câmara de controle que tem dentro da montanha. Salão de registros. E a gente acessou toda a parte de controle do salão, a gente foi até... Isso só foi trazido agora, a questão da estufa que tinha lá, que era
A gente acessa tudo, de lá a gente vai para o Egito, a gente acessa a sala de registros no Egito, que também não tinha sido trazida, e quando a gente vai assistir isso tempos depois, a gente fala, peraí, como é que... E nós acessamos todas essas partes. E aí, o que é isso? Por que a gente está acessando isso? E é onde a gente entra com a questão de acessar o comando, porque aí não tem... Matematicamente eles não gostam disso, né? Mas quando a gente entra no âmbito, peraí, quem é que está botando a gente aí? Vamos parar com essa brincadeira e vamos explicar o que está acontecendo. Por que a gente tá vivenciando essas coisas? Tem muita gente acessando, só que as pessoas precisam acreditar e precisam entender o que está acontecendo. E de forma consciente... fica um pouco mais complicado. Então, quando está todo mundo dormindo, é o que eles falam, a gente bota todo mundo para trabalhar, né? E aí não vai lembrar de muita coisa, porque senão dá um pane, né? Sim. Mas sim, que muita gente chama de comando asta, né? Mas que não existe nome para isso, existe frequência. Eles não gostam quando a gente fala, né? Porque nome é para gente, né? Que é uma pluralidade de seres. E que nós aqui, como estamos humanos, mas a gente está a serviço, sim, para conseguir fazer com que exista uma expansão de consciência aqui embaixo. Então, é basicamente... mas ninguém é cereja do bolo, porque todo mundo que tem esse desassossego e que não se encaixa e que percebe que tem algo a mais para colocar aqui, para trazer... pode ter certeza que está a serviço e que também é contatado. É o que a gente fala, não existe nós somos contatadas e somos diferentes. Existe você ter consciência de que você é contatado ou não. E é onde você começa a buscar isso, né? Que é através disso tudo que a gente já trouxe para vocês. E aí, essas viagens, tem uma outra que é muito interessante, que é a da Amazônia, né? Que a gente deixa um lugar aleatório e aí fala assim, tá, vamos lá. Que vocês precisam da gente aonde? E daqui a pouco a gente cai no meio de uma floresta e a gente vê a copa das árvores muito altas, e aí começa a ver militar americano e brasileiro descendo naqueles zipes, né? Fazendo zum, zum, rapel. E a gente está ali... escuta barulho de helicóptero, a gente só escuta e vê eles descendo. E como é que a gente fica nisso, né? Diniane, vocês estão... Às vezes a gente está em orbe. Parece uma bolinha de consciência, só assim. De observador, às vezes a gente está com uniforme, depende. E aí, nesse momento, a gente está olhando e a gente não está se vendo, mas a gente está observando toda a cena, né? E aí vê, aquele militar desce quase que em mim, só que ali em forma etérica, né? E a gente está fazendo o que aqui, a gente está fazendo o que aqui, e eles descem com uns trabucos de plasma que a gente não sabe de onde eles estão saindo. E fala, meu Deus, e com uniforme americano, com uniforme militar americano, com uniforme militar brasileiro, tá ali. A gente vê que aquilo é operação especial, é OP, e a gente vê uma grande parede na frente, e dessa parede para lá, a gente vê um zigurate, uma nave meio caída, ovoide, prateada, perto. Ela tá meio enterrada, assim, meio embicada na terra. E seres intraterrenos saindo literalmente do chão. As humanoides, né? E estão saindo do chão. Eles estão vindo de onde? Parece que estão subindo uma escada e estão saindo. E aí eles estão incomodados com aquela ação militar ali. Exatamente. Então, assim, eles nos mostram as coisas, a gente fica, o que a gente faz com isso agora? Sim, e a gente entra, a gente passa como se fosse por essa barreira e vai para esse lado, onde tem esse zigurate, e aqueles militares não estão enxergando aquilo. E a gente começa a ver. E esses seres que estão saindo super incomodados, tem alguns indígenas, que a gente vê que são povos, e que são povos ancestrais, não tem essa coisa de indígena, numa cidade gigantesca, que tem, parece que um arco do triunfo lá atrás, um negócio enorme, e a gente começa a olhar aquilo e fala, o que a gente está fazendo aqui, né? E, de repente, a gente é tirada, né? E esses seres, esses que estão saindo da Terra, eles nos veem, né? Porque existe uma tentativa de comunicação com a gente. Sim. Só que, realmente, aí a gente é tirado de lá. Então, assim, a gente não entende. Essa é uma daquelas projeções que a gente é levado, nos mostram, e a gente pergunta, por que estão mostrando? E aí vem assim, é para vocês saberem, uma hora agora, fica ali, fica no limbo do pensamento e tchau, né? Aí tem a das bases também, né?
Tudo aí tem que estar me passando. Boa parte das pessoas tem grande atividade em desdobramento durante o sono. Só que, como a Jenny falou, a massiva maioria das pessoas não lembra. Até porque muitas vezes são coisas pouco agradáveis que são feitas. E quem fala um pouco disso é o Rodrigo Romo. Tá? E são, assim, hoje o planeta está sofrendo um processo de limpeza muito grande. E muitos seres que estão sendo aprisionados, estão sendo mantidos aprisionados, vamos chamar pelos controladores não físicos do planeta, estão sendo resgatados. Então, muitos dos encarnados estão participando dessas operações de resgate, porque por algum motivo, quem está ligado a um corpo físico consegue acesso a alguns locais que esses seres não físicos não conseguem. A gente não sabe dizer por que também. Né? Mas isso tem sido mostrado para a gente. Então, assim, a gente tem lembranças de estar assim, entrando em alguns lugares bem desagradáveis, de escutar coisas bem desagradáveis. Como JP mesmo. Gritos, gemidos, né? E o nosso papel lá é colocar sinalizadores. E a gente olha para trás, está vendo uma equipe. É como se a gente fosse assim a ponta de lança, é quem vai abrindo o caminho, quem vai chegando no lugar. E muitas vezes nos é mostrado assim, eu vejo no mapa e eu vejo a gente descendo e entrando no lugar. Então eu consigo olhar um mapa e dizer assim, aqui, tá aqui. Tem uma dessas regiões que fica perto de Curitiba, uma mata que tem a oeste de Curitiba, a oeste um pouco a sul de Curitiba, tem uma região de mata. Ali teve um lugar que a gente foi projetada para lá. Bem ruim. São Paulo a gente também já teve umas experiências assim e as experiências teve uma muito forte, né? E que nós tivemos que ir fisicamente até o local, quase fisicamente, né? Porque eu falo que essa foi a mais forte, que foi como se fosse uma incorporação, que se a gente saísse daqui, incorporasse na nossa... aí a gente fala, no fractal que está do outro lado, eu senti isso, e a gente tem um nome, né, que a gente coloca que é o peito de pombo, porque eu me senti no corpo de uma criatura gigantesca que estava com um uniforme cinza, que parece um Kevlar, né? Um tecido, e a gente se viu ali e... tem essa coisa de todo esse aparato, né, militar em volta, e é um negócio assim muito bizarro, porque você sente, e você sente assim como a gente vai e tiro de plasma. Eu tomei e fiquei roxa, porque doeu no físico, reverberou no físico, aquilo assustou, né, foi uma das coisas assim, pra gente foi acho que foi a mais assustadora, né, até hoje. E foi aí que a gente notou e falou assim, peraí, o negócio é sério? Então, e tem muitas pessoas, a gente começou a trazer isso com a importância de mostrar que tem muitas pessoas que estão passando por situações muito semelhantes durante o sono. E aí acordam com mancha roxa que não sabe de onde saiu. Não bati. Mas peraí, isso aqui tá roxo, onde é que eu fui? Né? Ou sonhos que você tem, que você está em outros lugares, né? E que você está passando por situações de resgates. Ou né? acorda mais cansado de seres pequeninos, espécimes humanos, miniaturas, né? A gente pode falar assim. Tem né? essa sensação de ter ido deitar bem e acordar muito cansado. Né? Então, assim, é porque realmente está durante o desprendimento do sono, está tendo um desgaste energético muito grande trabalhando nesse tipo de coisa. Né? Então, assim, muitos falam assim, então, contatado alienígena, acho que é tudo beatitude. Não, o negócio assim, o pau está comendo mesmo, tá em operação de guerra, né? O negócio é bem militaresco. Não sei se é para todo mundo, se é assim, mas pelo menos para onde, né? Com quem a gente se comunica, está nesse perrengue, assim, é operação mesmo. Sim.